Muito bem, gente. Então, estamos de volta. Vamos agora para a questão 23. Então, vamos lá. O trecho, em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, está entre vírgulas, porque exerce função de adjunto adverbial intercalado na oração principal, estando deslocado em relação à ordem direta. Nossa, nós falamos sobre essa história do elemento adverbial deslocado ainda há pouco por causa da outra questão, não é? Então, veja, o trecho em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, logo na linha 1 e 2, está entre vírgulas porque exerce a função de um adjunto adverbial intercalado na oração principal, quer dizer, jogado ali no meio da oração principal. Vamos voltar ao texto, não dá para fazer sem saber. Então, vamos voltar ao texto. Logo na linha 1. Aqui, gente, ó. Em 2012, o CNJ promoveu, vírgula, em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, vírgula, campanhas importantes. A oração principal está aqui, gente, ó. O CNJ promoveu campanhas importantes. Então, ele parou e intercalou esse elemento adverbial aí. Então, gente, olha só, esse trecho está entre vírgulas porque exerce a função de adjunto adverbial intercalado na oração principal? Sim, corretíssimo, né, gente? E aí eu aproveito até para lembrar a vocês a história das vírgulas. Tá vendo? Esse trecho adverbial intercalado aí é longo, é de grande monta, é de grande extensão. Então, vírgulas obrigatórias. Agora, a banca poderia perguntar a vocês se nós poderíamos trocar essas vírgulas, se vocês poderiam trocar essas vírgulas por travessões. Poderíamos sim, tá bom? Então, vamos em frente, questão 24. Questão 24 diz assim, no trecho, o do reconhecimento, a elipse do termo aplicação anteriormente utilizado. Repito, então, nesse trecho, a do reconhecimento, há uma elipse do termo aplicação. O que é elipse? Quer dizer, a palavra foi retirada dali, existe a palavra, mas ela não está escrita, ela está subentendida. Temos que voltar ao texto para ver se existe aí uma elipse da palavra aplicação. Ele diz anteriormente utilizado, quer dizer, antes houve a utilização da palavra aplicação, não lembro mais. Então vamos lá, voltando ao texto. Ai, Augusto, é isso que é cansativo na prova da CESP. Não tem jeito, gente, tem que ser. Olha aqui, ó. Em 2012, o certo é você ler tudo. O CNJ promoveu, em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, campanhas importantes para promover o bem-estar do cidadão, como a da aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito dos tribunais, a do reconhecimento da paternidade voluntária. É a aplicação do reconhecimento? Não, gente, ele está dizendo assim, ó. O CNJ promoveu, em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, campanhas importantes para promover o bem-estar do cidadão, como a campanha da aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito dos tribunais. A campanha do reconhecimento da paternidade, a campanha do fortalecimento da ideia. Então, gente, existe uma elipse sim, mas não é da palavra aplicação, é da palavra campanha. Então, errada a número 24. Posso falar uma coisa para você? Uma questão como essa é boba, mas se você não lê com muita atenção, você tropeça. Você acaba sendo induzido a achar que a palavra que está escondida ali é aplicação. Eu digo que isso aí é mais interpretação do que outra coisa. Você tem que perceber que a palavra é a campanha, não é? Muito bem. Então, vamos em frente. E agora vem um outro texto da mesma prova, tá, gente? Só que foi outro texto. Jogadores de futebol de diversos times entraram em campo em prol do programa Pai Presente, nos Jogos do Campeonato Nacional, em apoio à campanha que visa reduzir o número de pessoas que não possuem o nome do pai em sua certidão de nascimento. O censo escolar de 2012 apontou 5,4 milhões de crianças nessa situação. Desde que foi criado, em agosto de 2010, pela Corregedoria do CNJ, o programa já contabilizou a inclusão do nome do pai
nas certidões de mais de 14 mil filhos. A parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres resultou na campanha Compromisso e Atitude, cujo objetivo é combater a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. O Brasil é o 7º país no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Na última década, segundo dados do governo federal, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres. 73% delas foram assassinadas dentro de suas próprias casas e 92% foram assassinados por seus companheiros, cônjuges ou namorados. O CNJ e os demais órgãos do Judiciário estão mobilizados para acelerar os julgamentos dos casos de violência contra as mulheres e para promover a correta aplicação da Lei Maria da Penha. Outra campanha que mobilizou o judiciário brasileiro em torno da cultura da paz e do diálogo na resolução de conflitos foi o da 7ª edição da Semana Nacional de Conciliação. De 2006 a 2012, 1,8 milhão de audiências de conciliação foram realizadas em todo o país durante as Semanas Nacionais de Conciliação. As audiências realizadas no período resultaram no fechamento de aproximadamente 930 mil acordos. Muito bem. Texto da internet. Julgue os itens que se seguem acerca das estruturas linguísticas apresentadas no texto acima. Gente, apresentadas. Ok. Muito bem. Questão 25. Vamos lá. No terceiro parágrafo, as palavras políticas, âmbito, década e cônjuges recebem acento gráfico com base em diferentes regras gramaticais. Gente, eu já falei isso a vocês e estou repetindo agora. Não adianta saber acentuar. Por que assim? Como assim, Augusta? Eu acentuo direitinho. Eu não erro, Augusta. Que bom. Mas você acentua no instinto? Ou você sabe por que você está usando aquele acento? Não, Augusto, eu não sei a regra, não. Então não adianta. Você precisa saber a regra, porque a banca cobra a regra. Você está vendo aqui como o CESP cobra? Ela não vai dizer para você assim, as palavras políticas, âmbito, década e cônjuges estão acentuadas corretamente. Ela não vai cobrar isso. Ela vai dizer assim, essas palavras recebem acento com base em diferentes regras. Você tem que saber a regra de cada uma, ou você não faz a questão. Então, se você ainda não sabe as regras de acentuação, tire um tempinho para decorá-las. É muito importante, tá? Então, vamos ver? Políticas. Políticas. Proparoxítona. Âmbito. Proparoxítona. Década. Proparoxítona. Cônjuges. Proparoxítona. Então, as 4 palavras obedecem à mesma regra. E a questão está dizendo diferentes regras. Número 25, errada. Vou colocar aqui, todas são proparoxítonas. Ok. Número 26. Nas linhas 14 e 15, os pronomes possessivos suas e seus referem-se ao antecedente mulheres. Temos que voltar a linha. Não dá para fazer sem voltar, gente. Vamos lá, peraí. Deixa eu achar esses suas e seus aqui. Aqui, peraí. Aqui, gente, achei. Na última década, segundo dados do governo federal, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres. 73% delas foram assassinadas dentro de suas próprias casas. E 92% foram assassinadas por seus companheiros, quer dizer, suas próprias casas, as casas delas, das mulheres, e seus companheiros, os companheiros delas, das mulheres. Então, suas e seus. Então, a questão está dizendo isso, que nas linhas os pronomes seus e suas referem-se ao antecedente mulheres. Claro que sim, correta 26. Questão 27. Nas linhas 17 e 18,
as duas ocorrências do para conferem às orações em que ocorrem relações sintáticas diferentes. Augusto, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem o que a banca está me perguntando aí. Gente, o que a banca está querendo saber de vocês é o seguinte. Ele está dizendo que nas duas vezes em que o para, né, apareceu aí, na linha 17 e na linha 18, que ele apresenta, as duas vezes o para ocorre com relações sintáticas diferentes. O que é relação sintática? Se eu digo para você assim, quer ver? Ele viajou para São Paulo. Esse para aí tem uma relação sintática, no caso aí, um sentido, no caso semântico, de destino, direção. Viajou para São Paulo. Esse para está introduzindo uma ideia de destino, direção. Para onde ele foi? Qual o destino? Qual a direção? Se eu troco a frase e digo assim, ele viajou para fazer o curso. Esse para aí não está introduzindo uma ideia de destino nem direção. Para fazer o curso é finalidade, a fim de fazer o curso. Então, nessas duas frases que eu dei, ele viajou para São Paulo, ele viajou para fazer o curso. O para apresenta idênticas relações sintáticas? Claro que não. Um expressa destino ou direção, o outro expressa finalidade. É isso. Então vamos voltar ao texto e vamos ver se o para aqui tem relações sintáticas diferentes. Vamos procurar primeiro a linha, né, gente? Tá perto disso aqui, quer ver? Vamos ver a frente, ó. Aqui. O CNJ e os demais órgãos do judiciário estão mobilizados para acelerar os julgamentos. Esse para aí é o quê, gente? Finalidade. Estão mobilizados a fim de acelerar os julgamentos, com a finalidade de acelerar. Então, esse primeiro para é finalidade. Vamos ver o outro. Então, o CNJ e os demais órgãos do judiciário estão mobilizados para acelerar os julgamentos dos casos de violência contra as mulheres e para promover de novo, a fim de promover. Finalidade de novo. Os dois têm valor de finalidade. Então, vamos ver o que a questão diz? A questão diz que nas duas ocorrências o para, relações sintáticas diferentes, não são diferentes, são iguais. 27, errada. Muito bom. Questão 28. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir milhão por milhões. Eu já falei disso com vocês em outra prova que nós fizemos aí em outra aula, hein? Se você errou, pense bem, porque nós já falamos sobre isso em outra aula. Então, vamos voltar ao texto e vamos ver se eu poderia trocar milhão por milhões. Então, vamos lá. Aqui está. De 2006 a 2012, 1,8 milhão de audiências. Gente, não importa que audiências esteja no plural. Quem manda aí é quem está antes da vírgula. Quem está antes da vírgula é o número 1. Então, eu só posso dizer 1,8 milhão. Eu não posso dizer 1,8 milhões. Porque quando eu digo isso, gente, o que eu estou dizendo é 1,8 milhão, porque é 1.800.000. Então, se eu trocasse o 1 pelo 2, 2,8, aí eu só poderia dizer milhões, por causa do 2. Mas sendo 1, só pode ser milhão. Tá bom? As pessoas erram muito isso, né? Ele ganhou 1,4 milhões na loteria. Não, ele ganhou 1,4 milhão. Porque, na verdade, o que eu estou dizendo é que ele ganhou 1.400.000. Então, vamos lá. Questão 28. Mantém-se a correção gramatical ao trocar milhão por milhão? Não, errado. Não se mantém correção nenhuma, vai ficar errada. 29, vamos a ela. A oração subordinada, que não possuem o nome do pai em sua certidão de nascimento, não é antecedida por vírgula, porque tem natureza restritiva. Gente, olha só, lembra, sempre que você encontra um pronome relativo, você já sabe que aquela oração que ele introduz, que o pronome relativo introduz, é uma oração adjetiva.
E as orações adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. A explicativa, entre vírgulas. A restritiva, sem vírgulas. Então, ele está dizendo que essa oração, que não possuem o nome do pai em sua certidão de nascimento, não é antecedida por vírgula, porque tem natureza restritiva. Vamos ver primeiro se ela é uma adjetiva restritiva. Vamos voltar ao texto, ó. Peraí. Aqui está. Um apoio à campanha que visa reduzir o número de pessoas as quais não possuem o nome do pai em sua certidão de nascimento. Isso aqui é um pronome relativo? É. Então, essa oração aqui é uma oração adjetiva? É, ó. Oração adjetiva. Se não há vírgula antes do que, ela é restritiva. Se houvesse uma vírgula antes do que, Augusta, ela seria explicativa. Adjetiva explicativa. Tá? Então vamos lá. Questão 29. A oração subordinada que não papapá não é antecedida por vírgula porque tem natureza restritiva. Certíssima? Ok, muito bem. Agora, eu trouxe para vocês algumas questões avulsas que eu fui tirando, sabe aquelas questões que CESP faz? Então, de diferentes provas até, tá? Sobre diferentes assuntos. Então, vamos a ela. Questão 30. De acordo com a ortografia oficial vigente, o vocábulo órgãos segue a mesma regra de acentuação que o vocábulo últimos. Gente, moleza, de novo, uma questão de acentuação cobrando regra, hein? Gente, órgãos. Qual é a regra? Paroxítona terminada em ditongo. Esse ons, aí é um ditongo, né, gente? Então, paroxítona terminada em ditongo. Regra das paroxítonas. E últimos, proparoxítona. Então, são regras diferentes. Ela está dizendo que ela segue a mesma regra? Errada a número 30. Muito bem. Questão 31. Os vocábulos laboratório, santuário e vários estão escritos com acento, porque são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos ver? Olha só. Laboratório. Paroxítona terminada em ditongo. Santuário. Paroxítona terminada em ditongo. Vários. Paroxítona terminada em ditongo. Então, as três são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Certa a 31. Ok. Questão 32. Agrupando-se algumas palavras em função das regras pelas quais elas são acentuadas, formam-se dois grupos. Então, ele me deu o grupo A e o grupo B. Então, vamos ver se ele separou essas palavras por regras corretamente. Ele diz que no grupo A ficaram denúncias e influência. Vamos ver se as duas seguem a mesma regra? Gente, denúncia, paroxítona terminada em ditongo. Influência, paroxítona terminada em ditongo. Ok, as duas seguem a mesma regra. Agora vamos ver o grupo B. Tráfico, proparoxítona. Dólares, proparoxítona. Então, o agrupamento aí foi perfeito. O grupo A, duas paroxítonas terminadas em ditongo. No grupo B, duas proparoxítonas. Então, ele está dizendo que elas foram agrupadas em função das regras. Sim, 32, correta. Muito bem. Questão 33. A vogal I nas palavras país e maniqueístas é acentuada porque está na sílaba tônica, formando hiato com a vogal anterior, seguida de S. Será que a regra é essa, hein, Augusta? Gente, a regra dos hiatos I e U fala isso. O I e o U vão receber acento quando ele for tônico, tônico quer dizer forte, ele formar um hiato com a vogal anterior a ele, e ele estiver sozinho na sílaba ou seguido de S.
Esta é a regra do hiato, do I e do U. Então, vamos ver uma por uma. Ó. País. Eu separo assim. Esse I é tônico, forma hiato com a vogal anterior, não está sozinho, mas está seguido de S. Ok. Vamos ver a outra. Maniqueístas. Vamos separar para ver, ó. Maniqueístas. Esse I é tônico? É. Faz hiato com a vogal anterior? Faz. Está sozinho? Não. Está seguido de S. Então, ó, é acentuada porque são tônicos, forma hiato com a vogal anterior, seguido de S. Certa a número 33. Correta. Ok? Vamos em frente, questão 34. As palavras com acento gráfico, se forem agrupadas pelas regras de acentuação, devem apresentar-se da seguinte forma. Mesma questão, aquele tipo. Ele pegou algumas questões lá do texto que havia na prova e agrupou-as. E formou aqui 3 grupos. Igualzinho àquela outra. Nós vamos ver se ele separou as palavras por regras, né, em grupos, corretamente. Então ele colocou assim, regra 1, calendário, também, até, Gregório, países e adotá-lo. Gente, será que todas essas palavras seguem a mesma regra? Vamos ver. Calendário, gente. Calendário. Paroxítona terminada em ditongo. Também. Ih, eu já matei a questão. É aí que você tem que ser esperto. Também é oxítona terminada em em. Então já tem que ficar separada de calendário. Não pode ficar no mesmo grupo. Não tem a mesma regra. Não é? Então já sei que a 34 está errada. Eu só vou comentar com você a regra de todas, tá? Porque aí se você quiser você anota. Olha lá. Calendário, paroxítona terminada em ditongo. Também, oxítona terminada em. Até, oxítona terminada em E. Gregório, paroxítona terminada em ditongo. Países, é aquela regra do I, fazendo hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba. Então já é uma outra regra. Adotá-lo. Gente, quando o verbo estiver com um pronome, como aí, adotá-lo, esquece o pronome para pensar na regra. Finge que o pronome não está ali. Adotar. É uma oxítona terminada em A. Regra das oxítonas. Século. Proparoxítona. Astrônomos. Proparoxítona. Época. Proparoxítona. Daí. É o I formando hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba. Então, eu vou até aproveitar esse espaço aqui na tela e vou agrupar corretamente essas palavras para você. Se você tivesse que agrupá-las por regras. Vamos ver, ó. Gregório é a primeira? Não, calendário, ó. Calendário é paroxítona terminada em ditongo. Tá vendo, ó? Ia ficar junto de Gregório, que também é paroxítona terminada em ditongo. E só. Paroxítonas só essas. Aí o também já é outra regra. Oxítona terminada em em. Ia ficar junto do até. Oxítona terminada em é. Adotá-lo. Oxítona terminada em a. E só. Tá. Agora, eu pego também até países, que é a regra do I, fazendo hiato com a vogal anterior e tal. Países ia ficar junto de daí, que também tem o I fazendo hiato e tal. Regra do I e do U. E, por fim, eu ia colocar século, que é proparoxítona, junto de astrônomos, que também é proparoxítona, e junto de época, que também é proparoxítona. Pronto. Agora sim. Essas duas numa, essas 3 na outra, essas 2 nessa e essas 3 nessa. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Questão 35. Vamos lá. Ah, não, agora já vem, gente, olha só. Antes de entrar até nessa prova, é uma prova, uma outra prova de CESP que eu trouxe, eu vou puxar uma tela branca para mostrar uma coisa a vocês. Espera aí. Olha só, gente.
Eu me lembro de uma prova em que apareceu isso aqui e pegou muita gente. Quando eu dou a palavra veículo para você, eu pergunto assim, qual é a regra de acentuação de veículo? A primeira regra que vem à sua cabeça é proparoxítona. Por quê? Vem comigo. Você separa assim, ó. Veículo. Não é isso? Então você vê, 1, 2, 3. Realmente, a antepenúltima sílaba é tônica, então ela é uma proparoxítona. Muito bem. Saíssemos. Vamos lá? Você faz a mesma coisa, ó, separa as sílabas. Mos. Gente, Augusto, eu fiquei com uma dúvida. Quando eu tenho esse SS, antigamente eu aprendi no primário. SS e RR. Na hora de separar, vai um para cada sílaba. Um S para cada lado e um R para cada lado. Continua assim? Continua assim. Não mudou, gente. A reforma ortográfica não mexeu nisso, tá? Aí, você pensa, saíssemos, proparoxítona. Muito bem. Aí, você para pensar uma coisa. Augusta, realmente, as duas são proparoxítonas. Mas eu observando bem, eu vejo que elas também apresentam aquela regra do I e do U que você acabou de mostrar aí. Vem comigo, olha só. Esse I é tônico? É. Ele faz um hiato com a vogal anterior a ele? Faz. Ele está sozinho na sílaba? Sim. Então, eu também vejo que esta palavra cai na regra do I e do U. Também. Isso mesmo. E a de baixo? Vê comigo. Esse I é tônico? É. Faz hiato com a vogal anterior? Faz. Está sozinho na sílaba? Não, mas está seguido de S. Então, valeu a regra? Valeu. E aí, Augusto, o que eu faço? Como é que eu vou saber na hora da prova? Gente, normalmente, quando a banca tem posto palavras assim, ela tem seguido a proparoxítona, porque é a mais evidente, a primeira que vem à sua cabeça, a proparoxítona. Só que, se ela fizer menção a isso, quer dizer, que a primeira regra que se evidencia na palavra é a regra das proparoxítonas. Toda proparoxítona é acentuada. Mas que observa-se também na palavra a regra do hiato, do I, do U? Sim, você vai marcar que sim. Porque, na verdade, essa palavrinha cai em duas regras. Você não pode dizer que ela cai na das proparoxítonas e que eu não encontro na palavra a regra do I e do U também. Ué, claro que eu encontro. A regra é muito clara, fala que eu acentuo o I e o U quando ele for tônico. O I do veículo é tônico. Formar um hiato com a vogal anterior, ele forma um hiato com a vogal E. Estiver sozinho na sílaba ou seguido de S, ele está sozinho na sílaba. Ensaíssemos, o I é tônico? É. Forma o hiato com a vogal anterior? Forma, ele forma um hiato com a vogal A. Ele está sozinho na sílaba? Não, mas ele está seguido de S. E a regra diz, sozinho na sílaba ou seguido de S. Então, gente, ela cai em duas regras, né? Tá bom? Então, fique atento a isso. Uma outra coisa de acentuação também, presta atenção, porque muitas vezes, se eu dou uma palavra solta no ar para você, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Essas aqui. Essas palavras não estão dentro de uma frase. Então, você não sabe, na verdade, se elas são substantivos ou se elas são verbos. Gente, se ela é um substantivo, eu leio revólver, revólver, paroxítona, terminada em R. Então, vai ter acento. A regra das paroxítonas fala paroxítona terminada em R. Então, olha comigo. Se ela é substantivo, ela vai ter acento. Ué, mas ela poderia ser outra coisa? Poderia. Ela poderia ser o verbo revolver. Vamos revolver a terra para adubá-la. E aí não teria acento. Revolver não teria acento. E a de baixo? Se eu penso em número, ela é proparoxítona, vai ter acento agudo no U. Número. E se for o verbo? Verbo é eu numero as páginas da prova. Eu numero, do verbo numerar. Aí não teria acento. Então, fique atento a isso. Então, olha só. Se for substantivo,
número, se for o verbo numero, sem acento. Tá bom? Então, no próximo bloco, pegamos aquela parte das provas, da outra prova. Tá bom? Até já.